A época de caça aos coelhos, lebres e codornizes abre amanhã novamente debaixo de forte polémica, dizendo que a lei não está a ser respeitada nas reservas de caça associativa. Muitos caçadores do chamado regime livre anunciaram já que não vão respeitar as coutadas associativas e que vão entrar de espingarda em punho em zonas reservadas. Para milhares de coelhos como este, bem como para lebres e codornizes, hoje pode ter sido o último dia de paz. Amanhã, quando resolver fugir aos homens, poderá estar na mira de uma espingarda em vez de uma câmara de filmar. E talvez lhe calhe uma sorte muito diferente. Uma fatalidade que se repete todos os anos com a abertura da época de caça. Este ano a prometer violenta polémica, com caçadores de todo o país a anunciarem a violação de reservas destinadas à caça associativa. A gente vai caçar em terrenos livres, zonas livres, e entramos também para algumas das que não estão marcadas. Porque eles têm o direito de marcar e não marcam. Então, como eles não marcam, nós avançamos. Avançar por terrenos proibidos, alegando desconhecimento de que se trata de zonas reservadas à caça associativa. Uma postura polémica dos caçadores de terreno livre que se deve estender a dezenas de concelhos de todo o país. Eu acho que nunca dá conflito nenhum porque eles mesmo nem vêm ter com a gente. Porque eles sabem que são eles que estão em falta. Que tipo de falta? Que tipo de falta é eles que deviam de marcar as propriedades e não as marcam. Com sinais de que é uma caça associativa? Pois, com sinais que está de reserva para o livre. A associativa meteu aqui a rolas, não sei para quê. Porque não há aqui uma tableta associativa. Porque este tipo aqui assinou, que eu sei, é meu vizinho. É da associativa? É da associativa que eu sei que ele que assinou. Não tem uma tableta, ele tem aí quase 1 quilómetro até lá acima. Não há uma tableta nem de um lado nem do outro. Eu sou dali encostado, claro, está igual. Nenhuma tableta nem nada. E o senhor também é da associativa? Eu não sou da associativa. E a gente pergunta Então, a eles... o seu terreno é terreno livre? O meu é terreno livre. E o dele é associativa. Mas a gente pergunta-lhe se pode cá caçar. Não, está tudo fechado. E não há uma tableta. Em causa estão placas de sinalização como esta, mas no meio da polémica envolvendo as reservas de caça associativa, há também proprietários que se queixam de ter visto as suas propriedades ilegalmente integradas em reservas, por nunca terem dado a necessária autorização. É assim, debaixo de tensão, que vai começar a principal época de caça. Uma tensão que a SIC acabou por testemunhar involuntariamente quando um caçador do regime livre resolveu provocar este desentendimento com um guarda florestal de uma reserva associativa do concelho de Torres Vedras. Identifique-se! Identifique-se, seu palhaço! O palhaço é você! Cá! O palhaço é você! E passo a lançar o debate. Primeira pergunta para o Secretário de Estado, Capolas dos Santos. Muito boa noite, antes de mais. Teme que se possam repetir situações desta natureza a partir de amanhã? Os ânimos estão exaltados? Não creio. A caça, como sabe, inflama muitas paixões em Portugal e tem sido marcada nos últimos anos por uma grande controvérsia que está finalmente a ser solucionada. E gostaria, se me permitisse, de situar em breves segundos o problema. Através de decretos-leis produzidos pelo anterior governo em 87 e 92, foi aberta a possibilidade de serem criadas zonas de caça sem que os respectivos proprietários tivessem dado uma autorização expressa, o denominado processo do edital. Eu próprio, enquanto deputado da oposição, na legislatura anterior, denunciei bastas vezes esta situação e essa minha posição veio a ser integralmente subscrita pelo Tribunal Constitucional, que em dezembro de 96, através de um acórdão, declarou aqueles preceitos da lei de 97, de 87. Já com o Partido Socialista no poder. Exatamente. Entretanto, o Governo tinha 4 meses antes, através do Decreto-Lei 136/96, de 14 de agosto, anulado, revogado estas disposições. E tratou-se, após a publicação do acórdão e até há poucos dias, de tentar redefinir os limites das zonas de caça, das 412 zonas de caça. E o que é que o senhor já fez para redefinir esses limites? Que fizemos praticamente tudo, porque os proprietários atingidos por esta declaração de inconstitucionalidade foram cerca de 300 mil. Foi possível, ao longo destes últimos 8 meses, reinstruir totalmente os 412 processos, por forma a que tivessem sido subscritos 130 mil acordos.
Neste momento, na minha mesa, há 10 reclamações relativas a 10 zonas de caça associativa. A sua mesa será para isso melhor que a minha, mas na minha há 240 reclamações. Correspondente a 275 reclamações. 275 proprietários relativos a 10 zonas de caça associativas. O senhor acha que isso não tem nenhuma importância? Não, eu só lhe quero dizer é que esta declaração de inconstitucionalidade atingiu 300 mil pessoas e que mesmo que estes 275 casos sejam verídicos, isso significa que o Governo atuou corretamente em 99,99% dos casos. Vou pedir-lhe que aguarde só um instante para lançar também na discussão. É que estes 275 casos, repito, são 275 casos em 130 mil acordos. Portanto, peço-lhe que tenha a noção da desproporção, mas obviamente que estes casos, se confirmar que se trata de abuso de assinaturas falsificadas, o Governo corrigi-las-á. E é isso que está a fazer neste preciso momento, já que algumas dessas queixas chegaram às minhas mãos há 2 ou 3 dias atrás apenas. Passo a lançar na conversa Eduardo Biscaia, antes de mais com um pedido de desculpas. Há bocado o apresentei-o de forma errada. Ele está a seguir este jornal a partir de um outro local, em Lisboa. Quais são as críticas principais que os senhores apontam ao Governo e concretamente ao trabalho do Secretário de Estado Capolas dos Santos? Muito boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu, depois de ouvir as declarações do Sr. Secretário de Estado, eu entendo para já que ele deve pedir desculpa a milhares dos proprietários portugueses que estão em situação de prejudicados por não ter as suas propriedades sinalizadas. E porquê? E desde já, queria referir ao Sr. Secretário de Estado que não dominou os assuntos a 10, porque só 100 recebeu de uma zona das Caldas da Rainha, só inclusivamente 170 foram entregues de uma zona das Colmeias de Leiria, foram recebidas de mealhada e não há poucos dias, e não pode ser há poucos dias para não estar resolvido, e é lastimoso esta situação da mealhada porque foram entregues propriedades reclamadas no dia 5 de agosto e eu solicitei à Secretaria de Estado que fosse dada uma justificação a estes proprietários nos últimos 2 dias em faxes por uma questão de honestidade do Governo sobre esta matéria. E o silêncio foi de tal forma que os proprietários, inclusivamente, até ao momento, até esta hora, estão sem saber a decisão. Não se perca, por favor, deixe-me só perguntar ao Sr. Secretário de Estado porque é que houve silêncio. Resposta rápida. Eu tenho a lista que me foi apresentada, tenho todos os nomes de todos os proprietários. Repare que trata-se de ir verificar ao local se estas parcelas estão efetivamente ou não sinalizadas e, neste momento, obviamente, não é um assunto que se trata em 24 horas. Importa identificar a parcela, importa ir ao local, importa verificar e, obviamente, que vão ser dadas as respostas. Repare se em 8 meses se resolveram 130 mil casos, obviamente que 275 casos. Vamos ver se Eduardo Biscaia aceita a sua explicação. Aceita a explicação avançada aqui pelo Secretário de Estado? Para já não aceito a explicação, porque houve uma forma que não foi verdadeira, quer dizer que as reclamações tinham chegado há poucos dias, em que eu com certeza que justifiquei que algumas já se encontravam desde o dia 5 de agosto. E que os proprietários, inclusivamente amanhã, não podem caçar nestas propriedades. Por outro lado, eu quero dizer ao Sr. Secretário de Estado, e quero-lhe dizer, inclusivamente, que o processo administrativo de toda esta reformulação foi um processo que, inclusivamente, não merece a dignidade nem a competência administrativa. E por do efeito, inclusivamente, de não ter sido cumprido um despacho do Diretor-Geral das Florestas, uma carta que foi enviada a todos os presidentes das zonas de caça, como deve ser conhecimento do Sr. Secretário de Estado, que não deve desconhecer estes assuntos, foi enviada uma carta em que obrigava a entregar o acordo por escrito. E quero aqui refletir ao Sr. Secretário de Estado, quando eu pedi que deve pedir desculpa a milhares de proprietários, é que desde este momento, ou desde a decisão do Tribunal Constitucional, nenhum proprietário neste país que não seja interveniente no processo de uma zona de caça associativa deverá que reclamar ao Governo. Agora, o Sr. Secretário de Estado tem que refletir, que tem que fiscalizar todos os processos que, inclusivamente, disse que estavam capazes e com honestidade pensou que estavam, mas que eles, inclusivamente, estão a surgir oportunidades de todas as reclamações diariamente. Portanto, a partir deste momento, o Sr. Secretário de Estado só tem uma coisa a pensar, é que os acordos que se encontram nesses processos, alguns, não deixam de ser uma certa listagem de 100, como eu analisei, porque eu sou membro do Conselho Nacional da Caça, fiz estas reclamações por escrito, e chegam a estar alguns acordos como assinaturas de 100, reconhecidas as assinaturas pelos presidentes das freguesias. Até este momento, só um instante, decisão sobre isso. Tome nota deste conjunto de reclamações para responder mais à frente, mas chamava também à discussão, e com razões de queixa, ao que sei, os chamados caçadores do regime livre, que estão em Montemor, junto do repórter José Manuel Mestre. Caçadores de caça associativa, exatamente. Eu estou em Montemor Novo, junto ao Ciborro, numa das reservas de caça associativa, onde já há, de resto, muitos caçadores que estão a preparar-se para o dia da manhã, o dia de caça, e já estão no local agora a jantar. E eu tenho comigo o Presidente da FENDECASA, a Federação de Caça Associativa, que é Jacinto Amaro. Deixe-me perguntar-lhe, antes de mais nada, de lhe perguntar se tem razões de queixa, porque é que há herdades que a caça associativa não sinalizou como deveria?
Olha, todo este processo foi um processo que pecou exatamente por tardio ou por ser em cima da época venatória. Há situações que não se podem sinalizar porque, eu posso lhe dizer, antemão, que há zonas de caça suspensas, por exemplo. Ou zonas Mas, olha, por exemplo, os homens da caça livre dizem que esse é um objetivo para muitos caçadores. Imagine que estamos aqui nesta propriedade e há uma zona que está delimitada no exterior, normalmente pelas estradas de Alcatrão, e depois há proprietários no interior que não aderiram, portanto, onde é caça livre, e que não sendo sinalizada, fica como sendo de reserva e à disposição, digamos assim, da caça associativa. Como lhe digo, todo este processo saiu muito em cima. E há zonas de caça ainda em que as portarias de retificação não saíram. E como tal, não são em 3 ou 4 dias que se conhecem 20 ou 30 proprietários e a localização exata das propriedades. E não acha que isso pode dar conflitos, como acabámos de ouvir há pouco? Não, eu penso que não, até porque a maioria dessas parcelas de terreno não são pessoas que não querem assinar pela zona de caça, mas pessoas que são desconhecidas ou que não vivem no país. Uma posição diferente da que defendeu Eduardo Biscaia há pouco. Não tem a razão de queixa do Secretário de Estado. Parece que é Eduardo Biscaia quem está a única pessoa contra o Secretário de Estado. Olha, temos algumas razões, e como vieram a público ultimamente, porque nós estamos neste processo de forma séria e de forma muito honrada, de forma muito trabalhadora. Então, em que é que isso foi posto em causa? E aquilo que não merecemos nos últimos dias do Secretário de Estado foi o respeito pelo trabalho imenso que tivemos na recolha dos acordos, que foram de meses e meses na recolha dos acordos, em que conseguimos, na maioria, 90% e 95%. Já disse o Secretário de Estado. Eu te ia apontar porque é que não foram merecidos esse trabalho. Porque suspendeu zonas de caça em que, na maior parte, conseguimos recolher os acordos e a faltarem 8 ou 15 dias para a abertura geral da caça, e a perspectiva de qualquer caçador é criar a caça durante o ano para fazer a abertura no seu espaço, naquele que geriu durante o ano, onde pagaram a guardas, pagaram indenizações a agricultores, deram-lhe a rede, enfim, fizeram todo um trabalho que agora são obrigados a ir caçar para o terreno livre, onde já são demais os que lá caçam e onde a caça não existe. Então, se calhar valia a pena perguntar ao Secretário de Estado de Capolas Santos porque é que foram suspensas essas zonas de caça associativa. Pode responder. Portanto, como tive a oportunidade de explicar há pouco, toda esta situação resulta do acórdão do Tribunal Constitucional de dezembro de 96, que, tendo declarado inconstitucionais algumas normas da Lei da Caça, fez com que fosse necessário redelimitar 400 zonas de caça. Desse estudo resultou que nos vimos obrigados a extinguir 47, a reduzir a área a outras 128 e a suspender 32, uma vez que os processos não estão ainda concluídos. Eu gostaria de, para responder à questão que foi colocada pelo Sr. Jacinto Amaro, de lembrar que fiz um primeiro aviso às zonas de caça em setembro de 96, 2 meses antes do acórdão ter sido publicado, alertando-as e sugerindo-lhes que era necessário estabelecer acordos com os proprietários. Fiz um segundo aviso em 3 de janeiro de 97, fixando um mês para que esses acordos fossem estabelecidos. E fiz um terceiro aviso em 20 de março, fixando a data limite de 14 de abril para que esses acordos fossem estabelecidos. Acontece que, a partir dessa data, começaram a ser preparadas as portarias, que foram sendo enviadas para o Diário da República, que é um processo moroso, muitas vezes demora um mês a ser publicado, e acontece que só há poucos dias apenas é que algumas dessas zonas de caça vieram exibir acordos, estando já publicadas as portarias que as suspendiam, as reduziam, e, portanto, resta agora a essas zonas de caça, se eventualmente conseguiram esses acordos com os proprietários, apresentar um novo processo, uma nova candidatura para ser aprovado ou não, mas o Governo atuou aplicando a legislação. Já que temos aqui Jacinto Amaro ao nosso lado, satisfaz esta explicação? Parece uma explicação clara. Não, não me satisfaz. É um processo completamente diferente. Aquilo que o Sr. Secretário acabou de explicar foi um processo de que nós reconhecemos todo esse trabalho imenso e toda a prorrogação de prazos que deram também a possibilidade às zonas de caça de encontrarem esses milhares de proprietários que existem na zona de caça. Não aceitam. Agora diga-me outra coisa. Amanhã começa a caça, estão já aqui cerca de 30 caçadores, esta reserva tem 120 caçadores. Vão caçar só na reserva ou eu sei que há casos onde a caça nem abre amanhã nas reservas para poderem ir caçar no terreno livre. Os caçadores das reservas associativas, os senhores só vão caçar aqui ou vão para o terreno livre? Só vamos caçar aqui porque caçar no terreno livre não faz parte já do nosso dossiê. Mas há muitas associações vossas federadas, estão na vossa federação, que vão caçar em terreno livre e até abrem a caça mais tarde. Dizem os homens dos terrenos livres que isto é uma estratégia de má fé. Não, aquilo que existe é essas zonas de caça suspensas, naturalmente, se não caçam nas zonas de caça suspensas, deverão vir caçar para o terreno livre. Aquilo que nós não queríamos que acontecesse. Não são as suspensas, já zonas de caça estão abertas, eu estive em algumas onde isso vai acontecer, só abrem, por exemplo, as zonas de caça federativas ou associativas, no dia 5, e até lá eles vão caçar no terreno livre. Não é que, escute, a caça no terreno livre é gerida pelo Estado.
e, como tal, o Estado é de todos os cidadãos caçadores portugueses. Com certeza que os caçadores de terreno livre, que só têm terreno livre, não pagam mais contribuições ao Estado. Só por isso, nós... Acha que devem caçar se quiserem nos dois lados? Perfeitamente está ao alcance de qualquer um. Agora, quando alguém quer ter a legitimidade de caçar só num lugar, tem que pagar a caça, tem que pagar as rendas aos proprietários e tem que ter a autorização dela. José Manuel Mestre, eu vou colocar um ponto de ordem à mesa e chamo a atenção para o repórter José Manuel Mestre para esse facto, porque este assunto é evidentemente um assunto muito vasto e também não era o nosso objetivo, enfim, esclarecê-lo aqui completamente, porque também não temos ilusões, sabíamos que não era possível. Vou voltar a Eduardo Biscaia para, enfim, fazer uma síntese daquilo que ouviu nos últimos minutos, rápida, peço-lhe, e deixar também a sua opinião final sobre a forma como pode decorrer a época de caça que vai começar amanhã. A síntese que eu faço sobre esta situação é de facto de uma forma clara e simples, como a minha foi sempre e honesta, é que todos os processos hoje reestruturados pelo Governo têm sido fraudados por uma falta de competência administrativa, como eu já referi. Segundo, gostaria de dizer, e é lamentável que os caçadores do regime livre, amanhã, quando são acusados de não terem caça nesses mesmos terrenos, vão verificar que estão rodeados, na sua maioria, por caçadores associativos. E aqui gostaria de dizer que a culpabilidade desta situação é da responsabilidade do Governo. O Governo que prometeu, inclusivamente a todos os caçadores portugueses, que quem caçasse no regime especial não caçava no regime livre, está a ser confrontado com uma verdadeira vergonha, que é inclusivamente aqueles que acusam os caçadores do regime livre, os que não estão de facto agora a jantar em grandes jantaradas, que inclusivamente amanhã se dedicam e se levantam cedo para ir para a caça, e alguns proprietários que ficam privados de caçar nas suas propriedades vão ser confrontados com os caçadores associativas que amanhã abdicam de caçar nessas zonas para despovoar o terreno livre. É culpa do Governo. Por outro lado... E para fechar, por favor. Para fechar, eu gostaria também de dizer, e depois de fazer o meu apelo, que as situações da polémica da caça nos últimos dias têm sido gravosas em relação ao Sr. Jacinto Amaro. Situação que eu também lamento, porque é que o Governo, ao Ministério Público, ainda não levantou um processo a esse senhor pela difamação que tem feito e pela insistência que tem feito nos confrontos físicos dos caçadores portugueses. Por outro lado, eu gostaria de dizer também a todos os proprietários lesados neste país que, inclusivamente, além de o Governo ser obrigado e deveria ser obrigado a pedir desculpas, eu entendo que eles têm direitos consagrados na Constituição da República e que devem de caçar para os seus terrenos. São donos daquilo que lhe pertence e não devem de abdicar desse direito. Ao consenso dos caçadores portugueses, eu inclusivamente entendo que não irá haver confrontos, porque de facto estamos habituados a muitas incompetências governamentais e temos tido paciência com mais de 2 anos deste Governo. Obrigado também pela sua presença neste jornal. Vou apelar à sua capacidade de síntese, 30 segundos rigorosamente contados para fazer o apanhado do que ouviu aqui. Precisamente para acabar com esta situação é que o Governo aprovou em Conselho de Ministros há poucas semanas e depositou já na Assembleia da República uma lei de bases gerais da caça que precisamente vai acabar com esta dicotomia de regimes. Não haverá mais caçadores do regime livre, não haverá mais caçadores do regime especial e todos terão acesso a caçar na totalidade de um território nacional ordenado. E este princípio foi subscrito pelo Sr. Eduardo Biscaia e pelo Sr. Jacinto Amaro, um princípio que revolucionará nas próximas décadas a caça em Portugal e que teve o apoio unânime dos representantes dos caçadores que aqui expressaram as suas opiniões. É essa a nossa resposta. Estamos a resolver problemas do passado, mas temos as soluções para o futuro preparadas, assim a Assembleia da República. Obrigado também por ter vindo em direto a este jornal.